E aí, tudo bem com vocês? Então, é o seguinte, eu acredito que esse vídeo vai ser um dos primeiros que eu vou publicar num canal do YouTube que eu vou começar a fazer agora. Então, assim, qualidade péssima, sem estúdio, sem nada. Então vai ser tiro e bomba. Esse vídeo vai ser uma série de vários vídeos, eu não sei quantos, acho que vão ser 5, acho que vão ser 6, explicando um pouco sobre a minha vida, como eu comecei minha vida no mormonismo, porque eu só saí do mormonismo e como tá a minha vida hoje. Eu vou revelar muitos assuntos aqui, tá? Para quem não sabe, esses vídeos eles são exclusivamente para conhecimento e autoconhecimento meu, para memórias, nada mais do que memórias. Não é para ser blogueiro, não é para ser youtuber, nada. Única, exclusivamente para memórias, beleza? Então, espero que vocês estejam curtindo, eu espero que vocês curtam a minha série de filmes. Aí, vamos lá, começar mais um Baboseiras. Gente, é o seguinte, vai com essa cara de bolacha mesmo que eu tô dirigindo. Bom, vocês perguntam que eu só faço vídeo dentro do carro, porque é onde eu tenho tempo livre para fazer vídeo. E dane-se, eu trabalho dirigindo e vai ser assim, tá? Vocês vão ver muito vídeo meu aqui dentro do carro. Hoje, o vídeo é um pedido de uma pessoa. Abraço, Giva! Mas é algo que eu queria fazer há muito tempo, só que eu nunca tive coragem, porque mexe... Eu tô olhando pra estrada, tá, gente? Ó, mãos no volante. Mexe muito com o meu passado. E é uma ferida que eu demorei a cicatrizar, né? E é uma história da minha vida. Então, assim, é algo que... Isso não vai para os stories, isso vai ficar só no IGTV. E eu não sei quando eu vou publicar isso. Mas isso é para os meus filhos um dia entenderem a minha vida e saber o que aconteceu. Cara, é assim. Para quem não sabe, eu falei do Giva. O Giva é o Giovanni Félix Barbosa. Ele é filho de um amigo muito querido, se transformou num amigo muito querido meu, uma família muito querida meu. Paulo, Ruth, Natália, Felipe e Giva. Cara, eles são incríveis. A minha mãe até falava que eu vivia na casa do Paulo porque eu era interessado na Natália. Minha mãe não sabe de nada, tadinha. Mas deixe claro, nunca fui, viu? Natália sempre foi uma menina muito especial e se transformou numa grande mulher de negócios. Enfim, vou falar sobre o meu passado religioso. Eu falo muito sobre pessoas da igreja. Eu vou falar sobre meu passado religioso. Então vamos começar do princípio, né? No princípio era verbo e o verbo se virou carne. Não, eu nasci num lar desestruturado, religiosamente falando. Porém, a minha mãe veio de criação cristã. Minha mãe, a família da minha mãe é da Congregação Cristã no Brasil. Hoje minha mãe frequenta a Congregação Cristã no Brasil. Então eu cresci ali, nasci ali naquele meio. Meus avós eram da congregação, alguns tios meus eram da congregação. Com o passar do tempo, a parte do meu pai não tem religião alguma. Eu não sei, nunca soube qual era a religião da parte do meu pai. Mas a parte da minha mãe sempre foi religiosa. Então eu tenho uma tia que foi da Universal, saiu da Universal. Eu tenho uma tia que hoje está no Universal. Então, assim, a minha família toda é de origem evangélica. Meu tio, que era um bêbado inveterado, se converteu, né? Então, assim, é incrível, porque a minha família vem dessa tradição cristã. E eu desde cedo, eu frequentei igrejas cristãs. Então, eu frequentei, acho que a primeira vez que eu me lembro na igreja foi estar dentro da Congregação Cristã do Brasil. Aí, logo depois, eu comecei a frequentar a Igreja Católica. Eu, por muito tempo, frequentei a Igreja Católica, mas não fui batizado, porque meus pais não eram casados, então eu fui batizado na Igreja Ortodoxa. Depois disso, eu comecei a frequentar a Igreja Universal com a minha tia. Na Igreja Universal, depois eu fui para a Igreja Batista. E foi na Igreja Batista que eu comecei a pegar amor pelas Escrituras, pela Bíblia,
né? E assim, eu com 12, 13 anos, eu já tinha lido todo o Novo Testamento. Então assim, eu sou um cara que praticamente Deus apontou para mim e falou: cara, você é meu escolhido. Vocês vão entender por que eu tô falando isso, né? Eu não quero ser melhor que ninguém não, mas eu me considero uma pessoa muito abençoada, escolhida por Deus, né? E olha só como que é a história. Com 13 para 14 anos de idade, como todo adolescente nessa idade, eu sofri uma crise muito grande de identidade. E eu tinha, meu irmão tinha acabado de nascer. Eu me sentia tipo deslocado no mundo. Na escola, eu sou feio, mas eu era mais feio do que eu. Cara, eu consegui ser mais feio do que eu era. Eu tinha dente torto. Hoje meus dentes não são tão mais, graças à minha esposa, que incentivou a botar aparelho. Meu cabelo, cara, tipo, tá vendo isso aqui? Meu apelido era cachopa, por causa do tamanho da minha cabeça. Meu cabelo era grande, era Black Power. Então assim, eu era um nada na escola. Eu era um zero à esquerda. Então eu me sentia muito deslocado, eu não tinha um lugar no mundo. Então com 13 para 14 anos, minha mãe teve meu irmão, ela ficou desempregada. Ela foi trabalhar junto com as cunhadas dela, as ex-cunhadas dela, né, as irmãs do meu ex-padrasto. Quando ela foi trabalhar lá, ela teve contato com alguns missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para quem não sabe quem é essa igreja, são os Mormons, e eu vou falar sobre eles. Por quê? Porque elas estavam se convertendo, a família já vinha já com a tradição mormon, já tinha algumas pessoas que já eram membros, etc. Enfim, eles foram visitar a nossa casa, falou sobre a igreja e convidou a gente a frequentar. Ficamos meio reticentes e tal, minha mãe, meu ex-padrasto e eu principalmente, porque cara, eu não entendia muito bem as coisas, eu era uma criança praticamente. Enfim, quando eu completei 14 anos, logo quando eu tava com 14 anos, eu fui convidado a visitar a igreja de novo e eu fui. Isso foi em 1999. Eu fui visitar a igreja com aquele mesmo sentimento de deslocamento, etc. E, mano, eu fui tão bem recepcionado na igreja que aquilo meio que aqueceu o meu coração, que tava precisando de calor. Eu sempre fui tem uma música do Legião Urbana chamada Sereníssima. E tem uma amiga minha chamada Verena, amiga da adolescência, que eu conheci na igreja. Tipo, eu cantava metade dessa música e ela ficava brava que eu não sabia toda a letra. Um dia ela escreveu toda a letra pra mim no papel. Eu nunca vou esquecer disso. Chama Sereníssima. E o começo da música é assim: sou um animal sentimental que me apego facilmente ao que desperta o meu desejo. Eu sempre falo isso. Então, eu me apeguei muito àquilo, porque despertou, tocou. Foi algo muito bom pra mim, pra um adolescente, sabe? Porque eu me senti querido pelas pessoas. Todos os adolescentes da igreja, que não eram muitos na época, vieram me cumprimentar. Os adultos se importaram, né? Mas isso faz parte da tática de proselitismo deles, tá? Mas eles são assim, com pessoas que são chamados membros novos, eles são assim, eles tratam muito bem. Depois que você fica velho lá, que o pau come. Mas é assim que acontece. Você vai entender a história é longa, esse vídeo aí vai ser longo, vão ser os 3 vídeos explicando isso aí. Eu não posso fazer vídeo acima de 15 minutos, então quando der 15 minutos eu travo e começo outro vídeo. Beleza. E aquilo foi bom pra mim. Então eu comecei a me sentir mais interessado pela igreja, né? Detalhe, eu já tinha sido batizado na igreja batista antes, mas com as palestras da igreja e as coisas que foram faladas pra mim, foram ensinadas, eu não vou entrar em detalhes do que a igreja ensina, mas fui convidado a me batizar na igreja, ou seja, um rebatismo na igreja. Tá, tudo bem, não tem problema algum. E com 14 anos, em 10
de outubro de 1999, eu me batizei na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e me tornei um Mormon. Beleza. O que é Igreja Mormon? Por que foi Mormon, participou dessa seita? Cara, quando a gente fala seita, a gente coloca na nossa cabeça que é algo ruim. Se você for procurar no dicionário, seita é uma separação de pessoas que acreditam no mesmo dogma ou um dogma diferente de uma determinada raiz ideológica. Que é isso que você falou, Rafael? É o seguinte, nós temos o cristianismo, certo? O cristianismo acredita em Cristo. Aí nós temos a primeira igreja cristã no mundo, chama-se Igreja Católica. E nós temos o ramo da Igreja Católica. Depois nós tivemos a Reforma Protestante, surgiram as outras igrejas. Não vou explicar muita história para vocês aqui não. E essas igrejas foram criando os seus dogmas, as suas crenças. E todas essas igrejas podem ser consideradas seitas. Então, se a gente for pegar a raiz do cristianismo hoje, e é um gráfico muito massa para vocês olharem, a Igreja Mormon é uma raiz do cristianismo. Então, ela é uma seita, como todas as outras igrejas são seitas, porque elas têm pensamento diferente de uma raiz do cristianismo. Então todas as igrejas são seitas. Então vamos tirar esse nome seita e desassociar a palavra seita de algo ruim. Por que eu estou falando isso? A Igreja Mormon, a Igreja de Jesus Cristo nos Últimos Dias, acredita em coisas diferentes do que a maioria das igrejas cristãs? Sim. Eu não vou entrar em questão do que a Igreja Mormon acredita. Se vocês tiverem curiosidade, vão procurar, vão conversar com missionários, só toma cuidado para eles não barulhar na cabeça de vocês, tá? A igreja não é ruim, cara. A igreja tem um programa de juventude muito bom, um programa de crianças muito bom, um programa de famílias muito bom, um programa de estudos muito bom, um programa de escola dominical fenomenal, porém voltado para os dogmas dele. Então assim, cara, uma igreja que faz você estudar durante o ano todo o Novo Testamento, no outro ano o Velho Testamento, decorando 25 escrituras para jovens de 14 a 17 anos, cara, essa igreja não pode ser ruim, entendeu? Elas acreditam em Jesus Cristo, tá? A figura central da igreja é Jesus Cristo, então isso é o que mais importante para saber, sem contar no programa de ajuda humanitária delas. Entretanto, eu tenho algumas ressalvas, certo? A igreja tem dezenas de problemas e esses problemas eu vou exemplificar no meu vídeo aqui, nos meus vídeos. Enfim, me batizei na igreja. Ali eu despertei algo que eu tinha em mim, que era, primeiro, liderança. Segundo, oratória. Eu achava que eu não conseguia falar em público. Eu tinha muita vergonha de falar em público. E como a igreja força, tipo, você se batiza na igreja e um mês depois você já é colocado lá no púlpito, na frente da congregação toda, para fazer um discurso de 5 minutos, mano, essa igreja incentivou eu me soltar. E eu descobri que eu era muito eloquente. Eu descobri que eu tinha um senso de liderança muito forte. Até por sinal, com menos de um mês dentro da igreja, eu já fui colocado na liderança de uma determinada parte de jovens. Eu não vou determinar falar outras coisas da igreja, mas uma parte de jovens dentro da igreja. E só foi evoluindo a partir daí. Então quem me conhece, quem vai assistir esse vídeo, que sabe que é da igreja, sabe o que eu tô falando, lembra dessa história. E sem contar que, tipo, eu comecei a participar de todas as coisas da igreja, porque eu me senti incluído, certo? Beleza. Cara, eu vou falar pra vocês, dos 14 aos 16 anos, eu me tornei o cara mais chato da igreja, o cara mais crentão da igreja. Eu era chato pra caramba, mano. Eu era muito chato dentro da igreja. Enfim, a partir dos 16 anos eu começou a dar aquela esmorecida, sabe? Porque a gente já passa um tempo na igreja, já sabe como funciona, como a coisa funciona, né? Até então eu não tinha visto muitas coisas erradas na igreja, mas assim, e já começa a dar uma fadiga, né? Porque é repetição. Ou seja, eu já estava 2 anos na igreja. Que loucura, mano! Começou a tocar um trem ali. Enfim, eu já estava 2 anos na igreja. E
Então começou a dar uma fadiga. E como eu tenho um problema que quando passa dos 3 anos eu começo já a esmorecer, eu precisava, sabe, dar um up, uma visão diferente nas coisas que eu estava aprendendo. Então vem a segunda fase minha da igreja, que é dos 16 aos 18. Vai pro próximo vídeo.